Nem sempre o fim de uma fase começa com um grito. Às vezes começa com um silêncio, com a mulher que, de repente, para de responder como antes, que não tenta mais explicar, que não sorri por obrigação e que já não se importa tanto em agradar. Não é arrogância, é maturidade, é cansaço que virou critério. É o corpo e a alma dizendo: chega. Ela já tentou. Por muito tempo tentou caber. Se moldou em versões que pareciam mais aceitáveis, mais leves, mais doces, mais suportáveis para os outros. Escondeu dores, suavizou opiniões, forçou sorrisos. Tudo em nome do pertencimento. Tudo para ser aceita. Tudo para não perder quem estava por perto. E por um tempo funcionou. Ela era querida, fácil de lidar, forte, maravilhosa. Mas por dentro era solidão, era esforço, era a exaustão de quem vive com máscara. Até que algo aconteceu. Pode ter sido uma decepção, ou talvez tenha sido só o acúmulo de pequenas dores não ditas. Mas em algum ponto ela parou. Não com drama, nem com vingança. Só parou. E aí começaram as reações que ninguém entendeu, mas que ela sentiu com clareza. A primeira delas foi quase imperceptível. Ela parou de justificar tudo. Antes, sentia a necessidade de explicar cada escolha, cada mudança de humor, cada limite que colocava. Agora simplesmente colocava. Se alguém dizia: "Você mudou?", ela sorria e respondia: "Mudei sim", sem culpa, sem se dobrar para voltar a ser compreendida. Carl Jung dizia que o processo de individuação começa quando a pessoa se separa da necessidade de agradar ao coletivo. E foi exatamente isso que ela viveu. Ela não queria mais se adaptar a um molde. Queria viver de acordo com sua alma. Outra reação veio pouco depois. Ela começou a sair de grupos onde se sentia vazia. Deixou de frequentar rodas que a faziam sentir menor. Parou de tentar ser incluída onde sempre foi apenas tolerada. Ela passou a preferir o próprio silêncio do que a presença de pessoas que não sabiam escutá-la. E isso assustou muita gente, porque antes ela era a que fazia de tudo para manter vínculos, a que puxava assunto, a que lembrava das datas, a que mantinha tudo funcionando. Agora ela deixou de insistir. Se uma conversa morria, ela não ressuscitava. Se alguém se afastava, ela não corria atrás. Se uma conexão se mostrava rasa, ela não cavava mais fundo sozinha. E isso era tão novo, tão forte, que até ela estranhava no começo. Mas não era frieza, era lucidez. Ela não queria mais gastar vida onde só existia presença protocolar. Outra coisa que mudou. Ela ficou mais silenciosa diante de certas provocações. Antes, ela se explicava. Defendia sua versão. Queria ser entendida. Agora, não perdia mais tempo. Se alguém distorcia o que ela dizia, ela apenas observava. Não era mais o papel dela corrigir percepções dos outros. Ela sabia quem era, e isso bastava. Essa paz de não precisar ser compreendida em tudo foi uma das maiores conquistas. E claro, isso incomodou. Teve gente que disse que ela estava distante, fria, snob. Mas o que ninguém via era que ela estava apenas se respeitando. Respeitando seu tempo, sua energia, seu espaço interno. Uma outra reação apareceu no corpo. Ela começou a sentir menos ansiedade quando não agradava. Antes, um comentário atravessado já a fazia repensar toda a sua postura. Uma crítica já a colocava em crise. Agora, ela escutava, filtrava, e se não fazia sentido, simplesmente deixava passar. Como quem ouve um barulho do lado de fora da casa, mas não sai correndo. Só fecha a janela. Ela entendeu que nem tudo merece resposta e que nem toda opinião vale a própria paz. Isso não significa que ela não sente. Claro que sente. Ela ainda chora, ainda se decepciona, ainda se frustra. Mas agora, ela sente e segue. Não faz da dor um lugar onde se mora. Faz dela uma travessia. E talvez uma das reações mais bonitas é a forma como ela se trata. Ela já não se culpa como antes. Já não se olha com tanto julgamento.
Já não se exige perfeição o tempo todo. Começou a ser mais gentil com sua história, com seus erros, com seus processos. E essa gentileza interna virou critério externo. Ela só aceita estar onde há espaço para ser inteira, não metade, não versão editada, não uma cópia do que esperam que ela seja. E é aí que a presença dela começa a mudar o ambiente, porque ela entra num lugar e não precisa dizer nada. A energia já fala por ela. As pessoas sentem que ela não está ali para agradar, está porque escolheu. E isso muda tudo. Ela não exige respeito, ela carrega. E quem sabe olhar, percebe. Ela não grita seus limites, ela os habita. Ela não precisa se defender de tudo. Ela aprendeu a apenas não se colocar mais onde precisa lutar para ser. E essa mulher que um dia chorou porque queria ser aceita, hoje chora de alívio por não precisar mais disso. Ela percebeu que o amor mais verdadeiro não é o que tenta caber, é o que existe com leveza, porque não precisa se esconder. E se alguém perguntar o que aconteceu com ela, a resposta é simples. Ela cansou de tentar. E quando parou, se encontrou. Se você está vivendo esse momento de virada, talvez agora seja a hora de reconhecer suas próprias reações. Talvez você também tenha parado de insistir e só agora percebe o quanto isso é cura. Se esse texto falou com você, deixe um comentário dizendo: eu não estou mais tentando, eu estou sendo. Esse já é um passo enorme. Se quiser seguir com a gente nessa jornada de consciência, cura e presença, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras mulheres que também estão cansadas de tentar caber onde nunca foram vistas de verdade. Ela percebeu que não precisava mais avisar que estava mudando, porque a mudança real se mostra sozinha. Era no jeito como ela respondia menos, no como já não sorria por educação quando não estava confortável, no modo como seu silêncio agora era firme e não mais um pedido disfarçado de amor. Antes, ela achava que precisava justificar cada afastamento. Hoje, entende que afastar-se também é autocuidado, e isso, por si só, já diz muito sobre quem ela se tornou. Houve um tempo em que bastava um tom diferente de alguém que ela amava, e sua mente já começava a girar em espiral. Será que fui grossa? Será que estou exagerando? Será que vou perder essa pessoa se disser o que penso? Agora, se alguém vira a cara, ela não corre mais para consertar. Não por orgulho, mas por consciência. Ela parou de confundir amor com obrigação emocional. E essa foi uma das maiores revoluções internas. Porque antes ela estava sempre em alerta, tentando não incomodar, pisando em ovos, medindo palavras, vigiando gestos, tudo para manter o que na verdade só se sustentava por medo da rejeição. Mas o que ela tem hoje não é uma versão mais fria, é uma versão mais inteira. E inteireza não é frieza, é maturidade emocional. Ela começou a dizer não sem precisar se explicar. E a dizer sim sem culpa. Sim para o descanso, sim para o silêncio, sim para a pausa. Ela parou de se cobrar uma performance de mulher sempre forte, sempre ativa, sempre com tudo sob controle. Entendeu que força também é saber parar, saber descansar, saber ir embora quando algo pesa mais do que soma. E aí surgiu outra reação. Ela começou a sentir o corpo reagindo quando entrava em ambientes que não eram mais seus. Antigamente ela forçava, colocava a melhor roupa, sorria, disfarçava. Hoje, se o peito aperta, ela vai embora, sem precisar dizer muito, sem precisar dar satisfação, porque entendeu que a paz dela vale mais que qualquer obrigação social. E isso se estendeu para tudo. Antes ela participava de conversas que não acreditava, só para se sentir incluída. Agora, ela prefere o silêncio de um café sozinha do que a multidão onde precisa se esconder. Ela aprendeu que se omitir não é sabedoria, é adoecimento. E por isso, começou a se posicionar, não para convencer ninguém, mas para não se abandonar de novo, porque essa era outra coisa que ela fazia, se deixava por último, se diminuía para não parecer intensa. Se calava para manter a paz dos outros, mas uma hora
A alma cobra. E ela cobrou. Agora ela não levanta a voz, mas também não baixa mais a cabeça. E quem convive com ela hoje sente isso. A presença dela tem um peso bom, não um peso de arrogância, mas de firmeza. Ela não fala de si como antes. Antes, ela contava tudo rápido, com medo de ser mal interpretada. Hoje fala pouco, mas o que fala carrega verdade. E isso gera outra reação. Muita gente que antes a procurava o tempo todo, hoje se afasta. Porque ela parou de ser aquela que sempre diz sim. Parou de responder de imediato. Parou de estar sempre disponível para todo mundo, menos para si. E essa ausência grita, mas ela não vai mais. Não volta correndo, não tenta se explicar, porque agora sabe que não é responsável pelo abandono dos outros, só por não se abandonar mais. E talvez uma das maiores mudanças seja a seguinte: ela não espera mais o momento certo para ser quem é. Não espera o relacionamento ideal para se tratar com carinho. Não espera o reconhecimento de ninguém para se valorizar. Não espera o apoio alheio para tomar decisões que já estão maduras dentro dela. Porque agora ela se escuta. Carl Jung dizia que o que negamos nos aprisiona e o que aceitamos nos transforma. E foi isso que ela fez com todas as partes dela que antes escondia. Ela não nega mais sua intensidade, não disfarça mais o olhar profundo, não diminui a intuição, não pede desculpas por ser sensível, porque agora ela sabe, o que incomoda nos outros é exatamente o que ela precisou recuperar em si. Ela ficou mais quieta, sim, mas não menos expressiva. Ficou mais seletiva, sim, mas não menos afetuosa. Ela ainda ama, e ama com entrega, mas não ama para ser aceita. Ama porque sente. E se não for recíproco, ela solta, sem guerra, sem implorar, sem dramatizar. Ela entendeu que o amor mais puro é aquele que não vem junto com sacrifício de identidade. E por isso, agora ela observa mais, fala menos e sente antes de agir. Porque se tem algo que essa mulher não faz mais, é correr atrás do que a faz se esquecer de quem é. Ela escolhe, com calma, com critério, com presença. E isso transforma tudo ao redor. Porque a mulher que já não tenta mais ser aceita, passa a ser respeitada, até por quem não entende o porquê. Se você está reconhecendo essas reações em si, mesmo que em pequenos gestos do dia a dia, saiba, isso é sinal de cura, sinal de que a fome de aceitação já não te guia, sinal de que você está voltando para si, sinal de que o seu silêncio agora é presença, não ausência. Ela percebeu que não precisava mais corrigir quem a interpretava errado. Antes ela fazia isso o tempo todo, explicava 1000 vezes, reformulava falas, tentava mostrar que não era aquilo que disseram, que não queria ofender, que não estava brigando. Agora ela escuta, respira e escolhe se vale a pena responder. Na maioria das vezes, não vale, porque entendeu que quem quer mesmo compreender, escuta além da superfície, e quem só quer projetar, vai distorcer mesmo se ela se explicar 20 vezes. Ela parou de se defender, parou de implorar por um lugar seguro onde não há reciprocidade, parou de correr atrás de versões mais digeríveis de si mesma, só para caber no mundo do outro. Uma das reações mais claras dessa nova fase foi a forma como ela começou a ocupar o espaço. Antes, ela se encolhia. Ficava mais quieta quando o ambiente era dominado por presenças mais intensas. Se retraía quando sentia que não era bem-vinda. Hoje, ela entra, com o mesmo tamanho da sua alma, com a mesma energia de quem não está ali para provar nada, mas também não vai se esconder. E quem não está acostumado com mulher inteira se incomoda, porque ela não preenche lacunas, não distrai ninguém, não sorri por insegurança. Ela apenas existe. E isso, por si só, causa movimento no ambiente. Ela passou a fazer pausas mais longas nas conversas, a responder quando sente que vale a pena, e não porque tem medo de parecer distante. Ela olha nos olhos com calma. Se a conversa não tem verdade, ela desvia o foco.
Se o ambiente exige que ela se molde, ela recolhe sua presença. Não como rejeição, mas como autoproteção. A mulher que já tentou ser aceita demais, hoje não se coloca mais em lugares que a convidam a se calar. Ela se retirou de dinâmicas onde o amor era recompensa por submissão, de relações onde o afeto só vinha depois que ela cedia, de vínculos que pareciam acolhimento, mas eram controle disfarçado de carinho. Ela aprendeu a diferença entre amor e posse, entre cuidado e vigilância, entre presença e invasão. E por isso agora se escuta antes de dizer sim, e não se culpa por dizer não. Quando alguém a pressiona, ela não se apressa. Quando alguém exige, ela não corre. Quando alguém tenta manipular pelo silêncio, ela não tenta decifrar, apenas se afasta. Ela sabe que o que é verdadeiro não se esconde atrás de jogos. Uma das mudanças mais delicadas e também mais profundas foi com o próprio corpo. Ela deixou de se vestir pensando no olhar do outro. Parou de escolher roupas para agradar. Parou de se maquiar para parecer mais leve, mais aceitável, mais feminina no padrão alheio. Agora ela se arruma porque gosta do espelho, porque reconhece a mulher que vê ali, porque não sente mais vergonha do que carrega no olhar. Ela passou a se sentir bonita em dias comuns, bonita em silêncio, bonita cansada, bonita chorando e se recuperando. A beleza dela agora não está na performance, está na verdade. E isso a libertou, porque antes, se ela não recebia um elogio, já duvidava de si. Hoje, ela pode passar o dia inteiro sem ouvir nada de fora, e ainda assim, saber quem é. Ela se alimenta do que construiu por dentro, e por isso, também passou a se proteger de elogios vazios. Já não sorri automaticamente quando alguém a elogia. Escuta, sente e percebe se é a verdade ou se é só mais uma tentativa de sedução superficial. Ela não se derrete por palavras. Ela observa o gesto que vem depois delas, porque aprendeu com a dor que nem todo "você é especial" é sincero, e que nem todo "sinto sua falta" vem de amor. Às vezes vem de controle, de vaidade ferida, de ego frustrado. Hoje, quando ela ouve essas frases, ela respira fundo e pensa: será que essa pessoa sente minha falta? Ou sente falta do que podia tirar de mim? Ela não responde rápido. Não se joga de volta nos braços de quem a fez se perder. Não entrega o que tem de mais valioso por um pouco de atenção. A mulher que já se doou sem critério, hoje tem critérios claros. E isso se vê até nas pequenas coisas. Ela não atende ligações que não quer, não responde mensagens fora de hora, não participa de conversas que não fazem sentido. Ela respeita o próprio tempo. E isso a tornou mais calma. Antes ela era ansiosa, corria para tudo, queria resolver tudo na hora, queria paz instantânea. Hoje ela aceita que algumas respostas levam tempo, que nem tudo precisa ser entendido agora, que tem coisa que só o silêncio resolve. Ela aprendeu que presença não é pressa, é profundidade, e por isso agora ela fala pouco. Mas quando fala, o mundo escuta, porque é raro ver alguém que carrega tanto dentro e escolhe não gritar. Ela é presença densa, não pesada, só intensa no que é, sem esforço. E essa mulher, a que já não tenta mais ser aceita, não se apresenta mais com currículo emocional. Ela não começa contando tudo o que já viveu, tudo o que já sofreu, tudo o que já enfrentou. Ela apenas observa. E se houver espaço, ela se mostra. Mas não se mostra toda. Ela entendeu que nem todo mundo tem maturidade para ver uma mulher em sua totalidade. Então ela mostra aos poucos. Mostra em camadas. Mostra quando sente que é seguro. E se não for, ela volta. Para dentro. Para si. Para casa onde nunca mais se abandona. Ela agora vive nesse lugar. Onde não precisa provar nada. Onde não precisa caber. Onde pode respirar sem se ajustar. E o mais bonito é que quem se aproxima dela hoje sente isso. Sente que ali não há performance. Sente que ali tem alguém inteiro. E que por isso não se deve brincar. Não com o coração dela,
não com a alma dela, não com o tempo dela. Ela já foi ferida demais para ainda aceitar pouco, e já se curou demais para se entregar fácil. Ela agora não reage mais como antes quando alguém vai embora. Não entra em desespero, não se apressa em perguntar o que fez de errado, não tenta resgatar o que está se desfazendo. Ela observa, permite, aceita, porque aprendeu que muita gente só fica quando ela se diminui, e que quando começa a se expandir, alguns naturalmente se afastam. Mas isso não é rejeição, é seleção da vida. Antes, ela interpretava cada afastamento como fracasso. Hoje, entende como clareza. E essa clareza virou um escudo suave. Não endurece, mas protege. Ela sente quando não é mais bem-vinda num lugar. E ao invés de insistir, ela se recolhe. Não por timidez, mas por respeito a si. Porque estar onde não há espaço para sua verdade é um tipo lento de adoecimento. E ela não se permite mais adoecer por aceitação. Ela também já não tem pressa de voltar a ser compreendida. Antes, se alguém a julgava, ela queria consertar a imagem. Hoje, se alguém julga, ela não contesta, porque entendeu que cada um só vê o que tem dentro. E ela não se deixa mais definir pelo que projetam sobre ela. Ela não se abala como antes com frases como: "Você está muito diferente. Você não é mais a mesma. Você se afastou." Porque agora ela sabe. Ela não está diferente. Está sendo. Não se afastou, só voltou para si. Não deixou de amar, só deixou de implorar. Ela viveu demais tentando ser a mulher ideal na cabeça dos outros. Tentando ser doce, forte, sensual, espiritual, madura, discreta, engraçada, segura, tudo ao mesmo tempo. Mas ninguém sustenta essa performance por muito tempo sem se perder. Hoje ela prefere ser falha, mas verdadeira. Prefere ser honesta em vez de perfeita. Prefere dizer não sei, não quero, não sinto, do que fingir para manter uma imagem. Ela parou de competir com outras mulheres. Antes, quando via outra mulher mais elogiada, mais desejada, mais querida, sentia-se diminuída. Hoje, ela admira, porque entendeu que não está mais tentando vencer um jogo de aprovação. Está tentando apenas viver com leveza. E quando alguém a trata com descaso, ela não responde com raiva, mas também não tenta se mostrar melhor para provar valor. Ela apenas se afasta, não silenciosamente por fraqueza, mas por convicção, porque sabe que quem não a reconhece no primeiro olhar, dificilmente verá depois. Ela não quer mais convencer ninguém de que é suficiente. Quem precisa ser convencido já não é para ela. Ela também aprendeu a não se explicar em excesso quando está em um dia ruim. Antes, se desculpava por estar triste, cansada, calada. Agora, ela apenas está. Ela não precisa justificar seu silêncio, nem seu choro, nem sua solitude. Ela entendeu que estar inteira não é estar bem o tempo todo, é estar verdadeira o tempo todo. E essa verdade agora transparece em tudo, no olhar firme, no corpo mais relaxado, no tom de voz mais pausado, na escolha do que escuta e do que não aceita mais ouvir. Ela não se envolve mais em conversas que giram em torno de aparência. Não perde tempo em disputas emocionais. Não entra mais em relações onde precisa provar o tempo inteiro que merece amor. Ela não negocia mais o essencial. E isso é outra reação que poucos percebem de imediato, mas todos sentem. Ela não está mais disponível para relações que não sejam seguras. Ela não tolera mais meias-verdades. Não suporta mais sumiços que vêm com desculpas criativas. Não aceita mais o estou confuso, o não estou pronto, o vamos ver no que dá. Ela não quer mais relações em fase de teste. Quer vínculos com presença. E se não for assim, ela não luta, não confronta, só vai embora. Porque aprendeu, com Jung, que tudo aquilo que insistimos em manter, quando já não faz sentido, se transforma em sintoma. E ela não quer mais adoecer em nome de ninguém. Ela também se tornou mais seletiva com o que consome. Parou de seguir pessoas que a faziam duvidar de si. Parou de assistir conteúdos que alimentavam a comparação.
Parou de se expor demais nas redes para ser validada. Hoje vive de outro jeito, não menos conectado, mas mais intencional. Cada palavra que lê, ouve ou diz tem peso. Ela não quer mais se distrair de si, quer se aprofundar em si. E por isso, prefere conversas com silêncio no meio do que diálogos barulhentos e vazios. Prefere alguém que a ouve com calma do que alguém que a elogia com exagero. Ela aprendeu que profundidade não se compra, se reconhece. E quando encontra, ela sabe, porque não sente ansiedade, sente repouso. Hoje, se um homem se aproxima com urgência, ela desacelera. Se alguém fala muito sobre si, ela escuta pouco. Se alguém tenta impressionar demais, ela sorri. Mas não se abre, porque entendeu que encantamento não é atalho para entrega. E que o que começa rápido demais costuma acabar sem aviso. Ela quer coisa simples, mas cheia de verdade, e por isso é chamada de difícil. Mas ela já não reage a isso, porque sabe que não é difícil. É apenas lúcida. É apenas alguém que parou de implorar e começou a escolher. Agora ela caminha diferente. Não precisa avisar que está chegando. Não precisa levantar a voz, nem usar palavras de impacto. A presença dela já diz tudo. Não é sobre andar com o queixo erguido, é sobre andar com o coração limpo. Ela não tem mais medo de ser mal interpretada. Ela não tem mais pressa de ser compreendida. Ela apenas é, e isso muda tudo. O corpo dela já não carrega tensão tentando agradar. Ela respira com mais leveza, ri com mais verdade, fica em silêncio com mais firmeza. Não sente mais necessidade de ser a mais bonita, a mais desejada, a mais querida, porque entendeu que nada disso sustenta uma mulher quando o vazio interno ainda grita. Ela não tenta mais compensar o que um dia sentiu que faltava. Não tenta mais se provar onde já foi diminuída. Nem tenta ser lembrada por quem a esqueceu. Hoje, se alguém vai, ela deixa ir. Se alguém volta, ela observa. Se alguém insiste, ela escuta. Mas nada disso a tira mais de si. Ela já não é movida pela necessidade de aceitação. Agora, o que move essa mulher é a conexão real, com ela, com o que sente, com o que construiu por dentro. E isso tem consequências. Alguns a acham fria, outros arrogante, outros ainda dizem que ela se acha. Mas quem olha com profundidade, entende. Ela não se acha, ela se sabe. E isso incomoda quem sempre foi treinado para lidar com mulheres inseguras. Ela se sabe quando se cala, quando se afasta, quando olha firme, quando diz não quero, quando diz não vou, quando diz não sou mais essa. Ela se sabe no jeito como não reage a certas provocações, no modo como protege a própria paz, na forma como se recusa a discutir onde não há escuta. E o mais curioso é que agora ela não tem mais respostas ensaiadas. Ela não argumenta mais com base no medo. Não tenta vencer uma discussão para salvar um laço. Ela apenas sente. E se não fizer sentido, solta, com a mesma delicadeza com que seguraria se fosse recíproco. Porque entendeu que a mulher que tenta o tempo inteiro ser aceita, vive se rejeitando. E ela não quer mais esse lugar. Ela não quer mais amizades onde precisa se silenciar para não incomodar. Não quer mais relações onde precisa pedir para ser escolhida. Não quer mais presença que só chega quando sobra tempo. Ela quer o que é real, quer o que é inteiro. Quer o que chega sem barulho, mas com intenção. E por isso, o círculo ao redor dela diminuiu. Mas a qualidade do que ficou se multiplicou. Hoje, ela tem menos gente à volta, mas mais verdade em cada encontro, mais presença em cada conversa, mais descanso em cada vínculo. Porque agora, ela não entra mais em lugar nenhum com medo de não ser aceita. Ela entra sabendo que, se precisar se esconder, então não é para ela. Ela não vai embora com mágoa, vai com gratidão, mas vai. E o mais bonito é que isso não a deixou mais distante, a fez mais profunda. Ela escuta melhor, sente mais, abraça com mais presença, se conecta com quem está na mesma frequência. E agora,
Quando ela olha para trás, não sente mais vergonha da mulher que um dia chorou por ser rejeitada. Ela honra aquela versão, porque foi ela que mostrou o quanto ainda faltava amor dentro. Ela não apaga a antiga fome, mas agora entende de onde ela veio. Veio da infância, talvez, do dia em que quis ser vista e não foi, do momento em que aprendeu que para ser amada teria que se ajustar, do susto que foi perceber que, quanto mais ela se mostrava, mais a afastavam. Ela reconhece essas raízes, mas não vive mais nelas. Hoje ela floresce. Não floresce para ser admirada, mas porque é da natureza dela. Ela entendeu que seu papel no mundo não é ser aceita, é ser viva, ser inteira, ser coerente com sua alma, e isso a libertou. Ela não mede mais o próprio valor pela atenção que recebe, nem pelo elogio que ouve, nem pela quantidade de mensagens que chegam no celular. Ela mede pela paz que sente ao deitar, pela leveza de não estar onde não cabe, pela tranquilidade de não precisar mais provar quem é. Ela se pertence, e isso ninguém pode tirar. Ela não é mais a mulher que esperava convite para existir. Hoje ela chega, com tudo o que é, e com tudo o que nunca mais deixará de ser. Se em algum momento duvidarem dela, tudo bem. Ela mesma já duvidou, e mesmo assim continuou. Se disserem que ela ficou fria, tudo bem. Ela sabe que não é frieza, é cicatriz bem curada. Se acharem que ela se afastou, tudo bem. Ela sabe que se aproximou de si como nunca antes. E isso é o que realmente importa. Porque uma mulher que parou de tentar ser aceita é uma mulher que finalmente foi encontrada por si. E se esse conteúdo ressoar com você, se te fizer sentir algo que você nem sabia que precisava sentir, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui a gente não fala de empoderamento vazio, a gente fala de alma, e alma não mente.